Turma, um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. E turma, hoje nós vamos fazer a videoresolução das atividades do nosso material de apoio. Isso mesmo, do nosso material de apoio que vocês buscaram na escola. E turma, nós vamos começar fazendo as atividades das páginas 7 à página 11, onde nós temos ali algumas atividades de língua portuguesa. Então, sem muita enrolação, vamos direto para a nossa atividade. E turma, nessa atividade nós vimos aqui mais um gênero textual e dessa vez nós vimos, eu não vou falar agora, eu quero que vocês acompanhem primeiramente comigo a leitura, que é do Leão e o Ratinho. Muito bem, então eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura no material de apoio de vocês. Numa tarde quente de verão, o leão estava cochilando todo feliz à sombra de uma árvore. De repente, sentiu uma coisa correndo por seu nariz. Abriu um olho e viu que era um ratinho. Furioso por ter sido acordado, esperou o momento certo, abriu a bocarra e, nhaque, pegou o ratinho pelo rabo. Desculpe, disse o ratinho, eu não queria acordar o senhor. Deixe-me ir embora, por favor. Um dia eu lhe pago, prometo. O leão rugiu uma gargalhada. Me paga? Uma coisinha minúscula como você? Como uma criaturinha desse tamanho poderia retribuir ao rei dos animais? Por favor, grande rei, choramingou o ratinho, não me coma. O leão bocejou e pensou no assunto. Estava morrendo de sono. Vamos abaixar aqui mais um pouquinho. Estava morrendo de sono. Bom, já que insiste, afinal, você não daria nem para o aperitivo, não é? Vá embora e, de hoje em diante, antes de correr por um nariz, veja bem de quem ele é. Não demorou muito para o ratinho e o leão tornarem a se encontrar. Foi assim. O leão tinha saído para caçar numa noite escura. Passava por umas árvores, seguindo um rebanho de zebras, quando, sem perceber, acionou a armadilha dos caçadores. Uma enorme rede caiu em cima dele, prendendo-o. O leão rugiu, se debateu, mas apesar da sua força formidável, não conseguiu se libertar. Seu rugido ecoou por toda a floresta, tão forte que todos entenderam que o leão estava em apuros. O ratinho também ouviu e, como era um rato de palavra, foi correndo o máximo que suas perninhas permitiam para ver como podia ajudar. Não demorou muito para encontrar o leão capturado pela rede, ainda rugindo e se debatendo. Não se preocupe, num instante tiro o senhor daí, disse o ratinho, e começou a roer as cordas da rede, uma a uma, até o leão poder se soltar. Prontinho, disse o ratinho, eu não disse que um dia ia lhe pagar? Uma coisinha pequenininha como você, ajudando um rei dos animais como eu? Quem diria, replicou o leão. Tudo é possível. Adeus, senhor leão, disse o ratinho, e foi embora esgueirando-se entre o capinzal. Moral da história, mais vale a generosidade e o caráter do que a força. Muito bem, turma, então essa foi a leitura que nós acabamos de ver. E turma, essa leitura aqui foi de uma fábula. Esse aqui é mais um gênero textual que nós estamos aprendendo, que nós estamos vendo algumas características. E nesse gênero textual, e nós vimos isso na nossa aulinha, ele possui todas as características da fábula. Nós temos ali personagens que são animais e que possuem características humanas, como por exemplo, os animais conversando, um animal tendo gratidão pelo outro, cumprindo com a sua palavra. Isso são animais que têm características humanas. Nós temos também os diálogos entre os personagens, pois nós temos aqui a narração de uma história e nós também temos aqui uma moral da história, que é um ensinamento. O objetivo da fábula é transmitir o ensinamento. E aqui nós também temos uma historinha que é curta. Então, essas são as características da fábula. Então agora, turma, que nós já fizemos essa leitura, eu quero que vocês acompanhem comigo agora a leitura das questões uma por uma. Começando aqui pela questão de número 1, que nos pede o seguinte. O texto acima é uma... Muito fácil, né, turma? Nós já vimos que é a alternativa A, pois se trata de uma fábula. Não é uma história em quadrinhos, também não é uma manchete e também não é uma notícia. Portanto, a alternativa correta era a alternativa A. Depois nós temos aqui a questão de número 2, que nos perguntou:
O texto foi escrito com o objetivo principal de alternativa A, informar sobre o produto. Turma, nós tínhamos aqui algum produto ou alguma informação sendo passada para a gente sobre algum produto? Não tínhamos, né, turma? Então, sabemos que não é a alternativa A. Alternativa B. B. Dar instruções? Também não, né, turma? Aqui nós não recebemos nenhum tipo de instrução na leitura desta fábula. Letra C. Transmitir ensinamentos? Perfeito, é exatamente isso, até mesmo porque, como nós já vimos, o objetivo da fábula é transmitir uma moral, é transmitir um ensinamento. Portanto, a alternativa correta foi a alternativa C de casa. Agora vamos então para a questão de número 3, que nos pergunta o seguinte: a moral da fábula é alternativa A. A importância da amizade? Não é a importância da amizade. Muito embora ali o ratinho tenha ajudado o leão e o leão tenha ajudado o ratinho quando ele não abocanhou o ratinho, não se fala de amizade. Alternativa B. Que mais vale a generosidade e o caráter do que a força? É exatamente isso, né, turma? Nós vimos que este foi o ensinamento, que essa foi a moral da nossa fábula. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Então agora vamos para a nossa questão de número 4, que nos pergunta o seguinte: o fato que deu início à narrativa foi a alternativa A. De repente, sentiu uma coisa correndo por seu nariz. Exatamente, turma. Foi esse o fato que deu início à narrativa, né? Logo no comecinho do nosso texto, nós temos isso daqui. Então, esse acontecimento que fala, de repente, sentiu uma coisa correndo por seu nariz, foi o fato que deu início a toda a construção da nossa fábula. Então, a alternativa correta aqui no caso era a alternativa A de avião. Agora vamos para a questão de número 5, que nos diz o seguinte: quando o leão replicou, quem diria, ele ficou admirado, por quê? Alternativa A, uma coisinha tão pequena como um ratinho ajudou o rei dos animais? E é exatamente isso, turma. Aqui a alternativa correta também é a alternativa A, pois como nós vimos no texto, quando ele disse isso, quem diria, ele falou exatamente essas palavras, né? Uma coisinha tão pequenininha como um ratinho ajudando o rei dos animais? Olha só como que o mundo dá voltas. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Depois nós temos aqui a atividade de número 6. Passamos demais aqui. Prontinho. Ainda na página 8. Na língua portuguesa existem palavras que imitam sons. Identifique e copie do texto uma dessas palavras que aparecem na imagem ao lado. Muito bem, turma. Então aqui nós temos algumas palavrinhas que, como nós vimos na língua portuguesa, essas palavrinhas imitam sons. E essas palavrinhas, turma, elas têm um nome que é um pouquinho diferente. É um nome meio esquisito, mas eu vou colocar na tela para vocês. Essas palavrinhas se chamam onomatopeias. Isso mesmo, é uma palavrinha esquisitinha, mas ela se chama e se escreve dessa forma: onomatopeias. E, turma, como exemplos de palavrinhas que imitam sons, ou seja, como exemplos de onomatopeias, nós podemos ter o boá. Quando nós vemos em uma história de quadrinhos, esse boá está representando o choro, por exemplo, o choro de um bebê, o choro de uma criança. E muito embora a criança, quando chore, ela não faça boá, 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 na verdade essa palavrinha representa o choro. Então esse boá é um exemplo de onomatopeia. Nós também temos aqui este exemplo de onomatopeia, que é este barulhinho aqui, ó. Grrr, que é a letrinha G com as letrinhas R, né? Que é um barulho que está representando raiva. Nós podemos ver aqui esse rapazinho aqui, ó, arregaçando as mangas da camisa com muita raiva, como se ele estivesse mordendo os dentes, com sangue nos olhos, com muita raiva, e ele vai fazer alguma coisa. Então, esse ranger de dentes representa ali uma fúria, uma raiva. Um outro exemplo também muito clássico de onomatopeia nós podemos ver na história em quadrinhos da Turma da Mônica. Quando o Cebolinha apronta alguma pra cima da Mônica, a Mônica não pensa duas vezes e vai bater no Cebolinha. E quando ela bate no Cebolinha, sempre tem aqueles barulhinhos de porrada, né? De alguma coisa que bateu na outra, que é o pou. Então este pou é um exemplo de onomatopeias, que está indicando ali, está representando o barulho de alguma coisa que está batendo na outra. Muito bem, turma, então nós precisamos ver qual dessas palavrinhas aqui se encontra no texto.
E turma, a palavrinha que se encontra no texto é essa palavrinha aqui, ó, nhaque. Nhaque, essa palavrinha aqui, ela representa uma bocada, uma mordida. E logo ali na primeira, vamos voltar um pouquinho para nós vermos. Logo ali no comecinho da nossa fábula, nós vemos que nós temos esta palavrinha. E é bem aqui, ó. Furioso por ter sido acordado, esperou o momento certo, abriu a bocarra e nhaque. Então aqui esse nhaque é a onomatopeia, é uma palavrinha que representa um barulho, representa um som, e nesse caso representa o som de uma bocada, a bocada do leão em cima do ratinho, que ele acabou não fazendo, e ele se deu bem, né, turma? Porque como ele não deu a bocada no ratinho, ele conseguiu ser salvo depois pelo próprio ratinho. Agora vamos para a questão de número 7, já na página 9, que nos diz o seguinte: o texto abaixo não está pontuado corretamente. Reescreva-o usando os seguintes sinais de pontuação: travessão, 2 pontos e também interrogação. Muito bem, turma, então nós temos esse pequeno trechinho aqui do texto, onde não tem a pontuação e nós precisamos acrescentar a pontuação correta. E você sabe que nós tivemos uma aulinha de sinais de pontuação, onde nós vimos alguns sinais de pontuação e também vimos a função de cada um, o que cada sinal de pontuação indica dentro de um textinho. Então vamos reescrever esse pequeno trecho e vamos colocar o sinal de pontuação correto. Muito bem, então começa aqui. O leão rugiu uma gargalhada. Então aqui, turma, nós podemos colocar ao final dessa frase os 2 pontos. Como nós vimos, uma das funções dos 2 pontos é indicar quando vai começar a fala de um personagem. E é exatamente o que essa frase aqui está fazendo pra gente. O leão rugiu uma gargalhada. E em seguida ele vai falar alguma coisa. Então os 2 pontos vai indicar que algum personagem vai começar a falar. Me paga? Nesse me paga aqui, turma, nós temos que colocar antes dele um sinal de travessão, pois o sinal de travessão indica a fala do personagem. Os 2 pontos indicam que um personagem vai começar a falar e o travessão indica a fala do personagem. E logo depois desse me paga, nós colocamos também o sinal de interrogação, pois ele está fazendo uma pergunta. Me paga? Uma coisinha minúscula como você? E aqui nós também colocamos mais um sinal de interrogação. Como uma criaturinha desse tamanho poderia retribuir ao rei dos animais? E aqui, turma, mais uma vez, o sinal de interrogação. Pois essas 3 frases que ele fala, uma seguida da outra, são perguntas. Então ele fala, me paga? Uma coisinha minúscula como você? Como uma criaturinha desse tamanho poderia retribuir ao rei dos animais? Então são 3 perguntas e nós sabemos que quando nós queremos indicar que é uma pergunta, nós colocamos ali o sinal de interrogação. Então a frase fica desta forma. Então assim, vamos para a próxima questão, que é a questão de número 8, que vai nos pedir aqui algumas palavrinhas do texto. Retire do texto 3 palavrinhas com tio, 3 palavrinhas com RR, 3 palavrinhas com C cedilha e 3 palavrinhas com M no final. Muito bem, turma, então se nós fôssemos buscar no nosso texto, nós poderíamos pegar nas 3 palavrinhas que contém o tio. Nós poderíamos pegar a palavrinha leão, a palavra não e também a palavra tão. Todas essas palavrinhas estavam presentes no nosso texto. Já as palavrinhas com RR, nós poderíamos ter pego a palavra bocarra, a palavra correr e também a palavra morrendo, que também estavam no nosso texto. 3 palavrinhas com C cedilha, nós temos caçadores, força e caçar. Essas 3 palavrinhas também estavam no texto. E por fim, nós temos aqui 3 palavrinhas com M no final. Nós tínhamos a palavra bom, a palavra nem e também a palavra Essas 3 palavrinhas possuem o M no final e, portanto, assim nós encerramos a atividade de número 8. E assim nós vamos para a próxima atividade, que é a atividade de número 9, que nos pede...